tem muita empresa que já tem o PGR, um documento bonito, formatado, assinado, mas quando você começa a olhar com calma, nada conversa com nada, sabe? O inventário ele fala uma coisa, aí vem o plano de ação e fala outra, e os treinamentos parece que vieram de outro planeta. E é aí que o RH fica com aquela sensação estranha de que tem tudo, sabe? Mas ao mesmo tempo não tem nada funcionando de verdade. E se você assistiu um vídeo anterior aqui no canal, onde eu falei sobre os erros que deixam o PGR frágil, talvez você tenha pensado exatamente isso. Tá, então como faz do jeito certo, Marcela? Porque a realidade é essa. A maioria das empresas não erra por má fé. A gente sabe disso, né? Erra por falta de lógica. Erra porque tenta montar um PGR, sabe, como se fosse um conjunto de documentos soltos. E não como um sistema. Então, hoje eu quero te mostrar exatamente isso. Como organizar um PGR coerente, onde o inventário faz total sentido. O plano de ação, ele tem direção e os treinamentos realmente ajudam a controlar os riscos, sem complicação, sem juridiquês, tá? Só a lógica prática que a NR1 espera que exista aí na sua empresa. E antes disso, antes da gente continuar aqui, deixa eu me apresentar para vocês bem rapidinho, tá? Para quem chegou agora. Eu sou Marcela Carvalho, trabalho há mais de 11 anos com o RH e departamento pessoal, e o meu papel aqui é justamente esse: traduzir norma em ação, mostrar como essas regras entram na rotina real das empresas. Errou! Mostrar como essas regras entram na rotina real das empresas sem complicar, sem linguagem difícil e principalmente nada de terrorismo, nada de enrolação. Aqui a gente fala da realidade do RH. E já aproveita para me contar aqui nos comentários. Você trabalha com RH, com segurança do trabalho ou trabalha com os dois? Me conta aqui. Eu gosto muito de saber quem está aqui comigo, sabe? Porque isso me ajuda muito a trazer exemplos cada vez mais próximos da realidade de vocês. Então agora vamos lá. Bom, se você trabalha com RH, provavelmente já viveu essa situação, né? De chegar o momento de organizar o PGR, a empresa sabe que precisa, mas ninguém sabe exatamente por onde começar. Então, começa aquela mistura de caminhos, sabe? Primeiro, alguém tenta fazer o inventário. Aí depois alguém fala de plano de ação, depois aparece o treinamento. E cada parte vai sendo feita isoladamente, sabe? Sem sequência, sem lógica. E aí acontece uma coisa muito comum. O PGR, ele até existe, mas ele não funciona como sistema, ele vira um conjunto de arquivos. Só que a NR1, ela não foi pensada assim. O PGR não é um arquivo, ele é um processo de gestão de risco, entende? E quando a gente entende a lógica desse processo, tudo começa a ficar mais claro, sabe? Mais simples. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar, porque esse ponto é que muda tudo. O PGR, ele segue uma lógica muito clara. Primeiro, você precisa entender os riscos. Depois, define o que fazer com ele e aí depois você prepara pessoas para lidar com eles. Ou seja, a estrutura ela gira em torno de 3 pilares: do inventário, do plano de ação e do treinamento. Só que muita empresa ela tenta começar pelo lugar errado. Começa pelo treinamento, ou começa pelo documento, ou começa copiando ali um modelo. E aí que a lógica quebra. Então, vamos organizar isso do jeito certo, tá? O inventário é o ponto de partida, ok? É aqui que tudo começa, porque antes de pensar em solução, você precisa entender o problema. Na prática, o inventário ele responde algumas perguntas bem simples, tá? Quais os riscos existem na empresa? Onde eles estão? Quem está exposto? Qual a gravidade? Parece básico, né? Mas é aqui que muitas empresas se perdem. Porque o inventário ele vira uma tabela genérica, sabe? Cheia de classificações, mas sem contexto real. E quando isso acontece, todo o resto fica comprometido. Por quê? Porque se o diagnóstico está fraco, a solução também vai estar. Você imagina uma empresa que identifica riscos ergonômicos em um setor administrativo, mas aí o inventário ele não explica qual atividade gera esse risco. Aí não fala de postura, não fala de repetição, não fala da jornada. Então, como você vai montar um plano de ação coerente depois? Percebe? O inventário ele precisa refletir a realidade da atividade do trabalho da pessoa e não apenas preencher categorias de norma. E agora me conta uma coisa aqui, com muita sinceridade. Na empresa onde você trabalha, o inventário ele foi construindo olhando para a realidade de setores ou é mais aquele preenchimento padrão, sabe?
Como é que é aí na empresa de vocês? Porque quem trabalha com RH sabe, entre a teoria e a prática, existe um mundo, né? E depois que o inventário identifica os riscos, entra aí o segundo pilar, que é o quê? O plano de ação. Aqui a pergunta muda, tá? Não é mais qual é o risco, agora é o que a empresa vai fazer com ele. O que a empresa vai fazer com esse risco? E aqui também existe muita confusão. Por quê? Porque tem empresa que transforma o plano de ação em uma lista de intenções. Frases bonitas, mas vazias. Exemplo: orientar colaboradores, melhorar a ergonomia, adotar medidas preventivas. Só que plano de ação, ele precisa ser bem claro. Ele precisa responder 3 coisas: o que será feito, quem será o responsável e quando isso precisa acontecer. Porque gestão de risco funciona com responsabilidade e prazo, não com boas intenções. E aqui entra o ponto importante para o RH. Muitas ações passam diretamente pelo RH. Treinamento, comunicação, organização de processo. Por isso, o RH ele precisa entender a lógica do PGR. Ele não é só um documento de segurança do trabalho, tá? Ele atravessa a empresa inteira. E agora chegamos no terceiro pilar, treinamento. E aqui acontece um erro muito comum, tá? Muita empresa ela começa pelo treinamento, mas treinamento não é o ponto de partida. Ele é a consequência daquele risco identificado. Primeiro você entende o risco, aí depois você define as ações e então você prepara as pessoas. Se existe um risco ergonômico, pode existir um treinamento de postura. Se existe um risco operacional, pode existir um treinamento ali do procedimento. E se existe mudança de processo, treinamento de adaptação. Ou seja, o treinamento ele precisa conversar com o inventário e também com o plano de ação, né? E quando isso acontece, o sistema ele fica muito coerente. E quando não acontece, aí o treinamento vira apenas uma agenda de curso só para cumprir tabela. Aí não serve para nada. Se esse tipo de explicação prática ajuda você a entender melhor a NR1, já deixa um like aqui no vídeo, porque assim o YouTube ele entende que esse conteúdo precisa chegar a mais profissionais de RH que também estão tentando aí, né, organizar tudo na prática e no corre, né? Bom, agora você entendeu os 3 pilares, fica mais fácil, né, de perceber onde as empresas se perdem. Elas quebram a sequência. Treinamento aparece antes do diagnóstico. O plano de ação nasce sem base de inventário. E o inventário é feito sem olhar, né, a rotina real da empresa. E aí, o PGR vira uma colcha de retalho. Mas quando a sequência ela é respeitada, tudo muda. O inventário mostra a realidade, o plano de ação organiza as ações e o treinamento ele prepara as pessoas. E aí, de repente, o PGR deixa de ser um documento, né? Um documento ali de obrigação e começa a virar uma ferramenta de gestão. Olha que legal, gente. E deixa eu reforçar uma coisa aqui bem importante para vocês, tá? A fiscalização, ela não espera a perfeição, mas ela percebe quando existe uma lógica, quando existe um acompanhamento e quando existe uma gestão. Porque um PGR bom, estruturado, ele mostra exatamente isso, que a empresa entende seus riscos e está trabalhando para controlá-los. E aqui está a grande virada. O problema da maioria das empresas não é a NR1, é tentar cumprir a NR1 sem método, sem uma sequência e sem entender a lógica do sistema. E quando existe um método, o PGR ele deixa de ser pesado, sabe? Ele passa a ser organizado. E quando o RH entende essa lógica, ele deixa de correr atrás de documento e passa a participar da gestão de risco da empresa. E isso muda tudo. Isso muda completamente o posicionamento profissional. E é exatamente isso que eu quero construir aqui no canal. Um espaço onde o RH aprende a entender a norma prática, sem juridiquês, sem complicação desnecessária, sabe? Se você quer aprender a NR1 de uma forma mais clara e organizada, comenta aqui embaixo NR1, porque tem muito RH que só destrava quando finalmente entende o método por trás do PGR. E nos próximos vídeos eu vou continuar mostrando exatamente como a estrutura funciona dentro das empresas. Até o próximo vídeo.